Eu tava pensando em como começar esse vídeo. Então, eu tava analisando um pouquinho algumas coisas que têm acontecido, né, na minha vida. E eu percebi que eu tava conversando com algumas pessoas e percebendo falhas de pessoas muito próximas. E eu percebi que o meu coração tava começando a se encher de... Tava começando a se envenenar, né, digamos assim. Então eu tava dizendo coisas, falando coisas que, por mais que sejam de verdade, sejam verdadeiras, situações reais, mas isso tava deixando o meu coração mais pesado. Então, quanto mais eu tava falando, apontando os erros, né, dessas pessoas próximas a mim, eu percebi que o meu coração tava se envenenando, né? E a palavra de Deus, ela diz pra gente falar aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, né? Aquilo que traz paz, aquilo que é correto, aquilo que é amável. E eu fui colocando tudo pra fora, né, com Deus. Eu tenho, gente, um caderno, inclusive aconselho vocês. Eu tenho um caderno onde eu anoto orações, onde eu anoto as minhas conversas com Deus, segredos, projetos, declarações. É um caderno onde eu tenho uma intimidade com Deus. E eu tenho vários, esse aqui é o que eu tô usando agora. Eu comprei na Shopee. E eu comecei a escrever. E eu tava escrevendo aqui. E o Espírito Santo começou a falar comigo pra gravar esse vídeo. Então, assim, eu não tenho um roteiro, né? É mais agora, tipo, quem sabe faz ao vivo, meio que isso. E eu comecei a escrever pra Deus tudo que tava no meu coração, sabe? Todo o peso que eu tava carregando. E eu comecei a escrever assim: Pai, eu te entrego tudo. Eu coloco tudo nas suas mãos. Eu não posso controlar as pessoas, mas eu posso confiar em ti. Eu te entrego. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Eu fui sentindo uma paz muito grande no meu coração e na minha mente, porque eu acho que quando a gente começa a falar, mesmo que sejam coisas que realmente estejam acontecendo com a gente, né, situações difíceis, que a gente às vezes não sabe como enfrentar, mas quanto mais você fala de uma coisa que não tá boa, mais aquilo vai se tornando maior às vezes do que era, sabe? E quanto mais você vai dizendo aquele problema, ele vai crescendo no seu coração. E foi isso que eu fui sentindo, sabe? Eu percebi que eu tava falando tanto disso e minha mente tava rondando tanto nesses problemas, nessas situações, que eu tava me esquecendo de ver as coisas com outra visão, sabe? Então, acredito que seja sobre isso, sobre o que você tem focado ultimamente, sabe? Porque quando você foca nos seus problemas, você tira a visão de Deus. E você faz com que o seu problema, ele ganhe muita força, ele ganha muito, em proporção maior às vezes. E às vezes ele nem era isso tudo. Ele pode ter começado assim, só que de tanto você falar, de tanto você repetir, de tanto que você vai criando tanto que aquele problema vai se alastrando. E hoje eu venho perguntar pra você, pra quem você tem dado ouvidos? O que você tem falado? Você tem falado aquilo que vem de Deus, aquilo que vem da palavra de Deus, ou você tem falado aquilo que você tem vivido, aquilo que não vem de Deus? E se não vem de Deus, por que que você tá falando sobre isso, né? Eu percebo que uma das armas do inimigo é fazer com que a gente tenha um coração ingrato, é fazer com que a gente fique confuso, que a gente se perca num propósito, que a gente se perca no meio do caminho. Ele vai usando as pessoas, ele vai colocando dúvidas, sabe? Ervas daninhas, vai colocando ali na sua mente. E você tem um poder de escolha. Você pode escolher ouvir a voz de Deus e falar aquilo que ele fala, ou você pode escolher ouvir a voz do inimigo e dizer aquilo que ele fala, aquilo que você está vivendo, aquilo que as circunstâncias estão colocando sobre você, sobre a sua vida. Eu tava aqui criando
né, vários vídeos, né, pra esse canal. E eu parei, porque eu fui pro meu secreto. Fui viver as coisas aqui no secreto e eu tenho vivido coisas muito profundas com o Espírito Santo. E eu amo tanto Deus, eu amo tanto Ele porque Ele corrige aqueles a quem Ele ama. E Ele corrige com amor. Ele ama, Ele é um pai zeloso. Então, Ele quer que a gente tenha uma mente livre. Ele quer que a gente tenha um coração livre, sabe? Um coração que simplesmente ama as pessoas, perdoa as pessoas, sabe? E o meu desejo hoje é para que você pense o que é bom, pense o que é verdadeiro, que você tenha compaixão, que você não deixe o seu coração se envenenar, que você possa amar, que você possa perdoar, que você possa ser grata, que você possa ser grato pela sua vida, por aquilo que Cristo tem feito por você. Cristo, ele veio para que a gente tenha uma vida e uma vida em abundância, né? Uma vida com significado, com propósito, com graça, com amor, com beleza, com verdade. Então, deixa para trás, sabe? Todo rancor, deixa para trás toda mágoa. E entra nessa paz que excede todo entendimento, na mansidão do Espírito Santo. Você pode escolher ser melhor, você pode escolher ser leve, você pode escolher ser boa, você pode escolher ser agradável, bondosa, amorosa, ser como Cristo. Você pode simplesmente confiar nele e entender que ele é o seu Pai, e entender que ele é justo. A justiça dele não é falha. E ele sabe de tudo, ele sabe o que está acontecendo, as injustiças, tudo que você está passando, ele sabe. Ele vê quando você entrega tudo para ele, mesmo nas partes mais difíceis, talvez as partes mais feias, as partes que você esconde, que você não quer que ninguém veja. Quando você traz isso para a luz, quando você traz isso para Cristo e simplesmente se derrama e fala: realmente, Deus, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo perdoar fulano. Eu não consigo superar isso. E eu já tentei na minha própria força, do meu próprio jeito. E não deu certo. Tá na hora então de você entregar para ele aquilo que você não consegue resolver, aquilo que não cabe mais a você. Cristo, ele quer ter acesso às áreas mais feias, às áreas mais difíceis, aquilo que você esconde debaixo do tapete, aquilo que você não mostra para ninguém, mas ele quer tudo. Ele não quer 99%, ele quer 100%. E não pense que você tem que estar perfeita para chegar até ele, você tem que ser perfeita para chegar até ele. Ele quer que você venha do jeito que você está. Você pode estar se olhando e falando: nossa, mas eu sou tão falha, eu sou tão pecadora, eu erro o tempo todo. Cristo veio para você. Você que erra, você que é pecador, você que tá se sentindo indigno, você que tá se sentindo sujo. Ele veio para você, para transformar a sua vida, para transformar a sua mente, para transformar o seu coração. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E por ele te amar tanto, ele não quer mais que você viva no pecado, na lama. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer transformar você por completo, de dentro para fora. Tirar as raízes mais feias, mais sujas e colocar algo novo, novas sementes, sementes boas num terreno fértil que é Cristo. Então, vem como você está, do jeito que você está. Entrega tudo que você tem pro Senhor e confia nele. Ele satisfazerá os desejos do seu coração. Ele é um pai amoroso, ele é um pai bondoso. E que você possa realmente entender que ele tem uma nova vida, uma nova história para você. Esse vídeo não teve um roteiro, foi simplesmente algo do meu coração, algo que o Espírito Santo tocou. E eu espero que tenha falado com você. E é isso, até a próxima.